Amém, aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia. Abramos nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e o verso de número 25. Enquanto os irmãos estão achando, já quero aqui externar meus agradecimentos ao pastor Nelson por parabenizá-lo por este trabalho maravilhoso. Também ao irmão Dilson. Este homem tem sido bênção de Deus em minha vida, este vaso do Senhor Jesus Cristo. E a todos os irmãos do desafio. Estive aqui terça-feira pregando a palavra. Glória a Deus! Jesus operou maravilhas em nosso meio e foi maravilhoso. Aleluia. Era para estar aqui hoje outro pastor pregando a palavra de Deus. Outro Davi. Está aqui o Davi mais pretinho, mas o mesmo Deus que usa ele também vai nos usar aqui esta noite. Amém? Irmãos, estou muito feliz, estou honrado, sinceramente estou honrado de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Os irmãos que acharam, vamos fazer leitura. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 2 e o verso de número 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Eu quero fazer leitura novamente. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Pode tomar teu assento nessa noite. Aleluia. Eu quero neste momento pregar a palavra do Senhor e trazer um tema a qual o Espírito Santo colocou em meu coração, chamado A Cultura Fala. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a cultura fala. Aleluia. Irmãos, desde o começo, quando Deus cria Adão para manter uma comunicação com o homem, Deus precisava ser amado pelo homem e queria que o homem o amasse. Só que a Bíblia vai dizer que Adão peca. E agora Deus olha para a humanidade e Deus dá outra chance a Adão. E Adão agora vai começar a trabalhar. E você conhece, você é leitor da Bíblia, você lê, você sabe que vai passar essa história. E Adão vai ter filhos e filhas. E essa história vai vir Noé. E essa história vai se continuar. Vai chegar um tempo que este mundo vai ficar caótico. E Deus vai querer acabar com o mundo. E Deus vai mandar o dilúvio sobre o mundo. E a história vai se passar. E agora vão ter filhos e filhas. E vão se chegando novamente. Só que a história a qual nós queremos chegar aqui esta noite é a história sobre um homem chamado José. Você conhece a Bíblia, você sabe a história de José. Todos nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, que José amava os seus irmãos, mas ele foi vendido porque teve sonhos. Ele foi traído porque ousou sonhar. Ele foi vendido porque ousou acreditar em alguma coisa, ousou ter esperança. Ele foi vendido, foi jogado no calabouço, foi humilhado. Mas Deus chegou o seu tempo de exaltá-lo, e Deus exaltou a José, e Deus colocou ele como governador do Egito. Quando José se torna governador do Egito, a primeira coisa que José vai fazer é pegar a sua família, que está lá em Israel, na beirada de Israel, e trazer para dentro do Egito. A primeira coisa que ele vai fazer é se lembrar do seu pai que está lá no meio do campo e trazer ele para dentro do Egito. Porque enquanto José era governador, ele tinha controle sobre o Egito. Enquanto ele era governador, ele podia mandar e desmandar dentro do Egito, porque ele tinha poder. Mas a Bíblia vai dizer que essa história vai se passar. José traz o seu pai para dentro do Egito, e agora ele traz Jacó para dentro do Egito. Ele traz seus irmãos, traz a família. E a Bíblia vai dizer agora que a história se passa, que o tempo se passa, e agora José vai morrer. Quando José morre, a Bíblia diz que o povo de Israel já estava em grande número, que o povo israelita estava ultrapassando o número do povo egípcio. E a Bíblia diz que quando José morre, nasce um novo rei chamado Tutmoses II, que este rei agora queria ser o rei comparado ao Deus Sol. Ele se dizia que ele era o Sol, ele dizia que ele era o Deus da luz, que ele era o Deus de todo poder. E agora este rei Tutmoses, o rei do Egito, ele olha para o seu povo, ele olha para a nação do Egito, e ele vê agora que na nação do Egito só tem israelita. Aí ele vai dizer agora para o seu conselheiro: olha, eu estava observando o povo, e eu vi agora que estes israelitas estão se multiplicando, e vai chegar um tempo que agora eles vão se ultrapassar em quantidade, e vão
povo. É hora de nós começarmos a apertar o sapato desse povo, porque vai chegar uma hora que nós vamos ser minoria e eles vão ser maioria, que eles vão nos comandar e nós vamos ficar por baixo. E agora a Bíblia vai dizer que este rei agora começa a escravizar o povo do Egito, que este rei agora começa a escravizar as mulheres do Egito, escravizar os homens do Egito, e ele agora quer fazer uma coisa comparada a Jesus. Ele agora começa a querer matar os primogênitos que nascem de cada mulher, e a Bíblia vai dizer que vai nascer um menino chamado Moisés, e ele vai ser lançado nas águas, e aí começa o chamado que eu queria que você entendesse aqui esta noite. Quando nós lemos este capítulo maravilhoso, eu vejo agora que Deus precisava ver e precisava libertar o seu povo. Eu entendi uma coisa muito sincera e que o Espírito Santo falou comigo. Quando está tudo bem, é muito fácil nós louvarmos. Quando está tudo bem, é muito fácil nós cantar. Agora, quando o povo começou a ser escravizado, diz a Bíblia que agora Moisés, Deus fez ele andar pelas águas do rio. Ele não foi atacado por bicho nenhum, foi criado, cresceu no Egito, provavelmente na região de Tebas. Ele passou sua adolescência no Egito, mas eu acredito, olhando para Moisés, que Moisés se olhava lá no Egito, que ele se olhava para si mesmo todo pintado, e ele dizia: olha, eu não me sinto nesse jeito, eu não me comporto com esse jeito. Ele olhava para si mesmo, e eu acredito que Moisés olhava e dizia: tem algo errado, eu não sou deste povo, eu não pertenço a esta origem. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe, que são agora do Egito, estão dizendo que eu nasci, que eu sou um egípcio, mas eu tenho certeza que por dentro eu sou um israelita. Aí eu fui entender agora que Deus queria agir na vida de Moisés. Só que o capítulo a qual nós lemos é um capítulo muito intrigante. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer agora que Deus atentou para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Aí eu me indaguei sozinho dentro da minha casa com a Bíblia aberta, e eu disse: por que Deus os conheceu? Como assim Deus os conhecer, se Deus já conhecia eles? Como Deus conhecer eles, se Deus já havia tido conversa com eles? Se eles eram o povo de Deus, se eles eram a nação escolhida, como Deus pode conhecer alguém que ele já conhece? Você sabe o que acontece? E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus não conhecia mais o povo de Israel, porque o povo tinha perdido a cultura. A cultura no dicionário significa conjunto de intrigações ou conjunto de inteiramentos de outra geração, ou seja, guardar as coisas de outra geração. Deus não conhecia mais o povo de Israel, porque o povo de Israel estava parecido com os egípcios. Deus não conhecia mais eles, porque eles andavam como egípcios, eles falavam como egípcios, eles comiam como egípcios. Aí Deus olhava para a terra e Deus dizia: cadê o povo que me adora? E eles adorando ao Deus Sol. Aí Deus procurava o povo que adorava em espírito e verdade. E cadê eles? Estavam eles de costa para o sol, adorando ao Deus Sol. Aí Deus olha para a terra e Deus não conhece mais aquele povo. Eles tinham perdido a cultura. Hoje no século 21, muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos, muitas irmãs têm perdido a cultura. Deus olha para a terra, Deus não conhece mais a terra. Deus olha para o crente, Deus não conhece mais servos crentes, pastor, porque tem perdido a cultura. Que cultura é essa? É a cultura de permanecer em oração, é a cultura de viver em santidade, é a cultura de amar o próprio irmão. A igreja do século 21 tem perdido a cultura. Hoje os púlpitos sobem pregadores e mais pregadores para ver quem prega melhor, para ver quem tem uma oratória melhor. Sobem cantores e mais cantores para ver quem canta melhor, quem fala melhor, quem tem uma voz mais bonita. Mas estão se esquecendo que o grande aqui é Ele, quem manda aqui é Ele, quem faz aqui é Ele, que tudo é na ordem dele. Abraçar e amar a séria. Mesmo que queiram perder a cultura, você permaneça na cultura. Não remova os marcos antigos da sua vida. É melhor permanecer na cultura de Deus do que Deus olhar lá de cima e não conhecer mais você. E agora Deus atentou para os filhos de Israel. Outra coisa que me indaguei foi: por que Deus atentou para eles? Porque eles começaram a clamar. Deus olha para aquele que clama. Deus presta atenção naquele que grita, que pede socorro. Aleluia. Eu repeti a mensagem dizendo que
Quando o sapato aperta, é muito fácil lembrar de Deus. Nas horas boas, quando tá tudo bem, não lembra de Deus nem para agradecer. Quando tá tudo bem, levanta de manhã, faz de conta que não existe um Deus, faz de conta que não existe Espírito Santo. Mas quando o sapatinho começa a apertar, a primeira coisa que ele quer falar é sobre Deus. Não espere Deus deixar o rei do Egito lhe prender para poder clamar. Não espere as aflições chegar para poder clamar. Se é tempo bom na tua vida, adore no tempo bom. Mas se está passando por provação, adora na provação do mesmo jeito. O teu Deus é um Deus ainda que faz milagres. Deixa eu morrer essa história. A Bíblia vai dizer agora que Moisés estava lá no Egito. E um dia Moisés viu um egípcio bater no israelita. O egípcio estava ferindo aquele israelita. E diz a Bíblia agora que Moisés vai de encontro àquele egípcio e mata aquele egípcio. E quando ele mata aquele egípcio, no outro dia os israelitas apontaram para ele e disseram: olha, tu matou aquele egípcio, o rei vai cobrar de ti. Ele foge para salvar a sua vida. Lá no deserto, ele conhece a sua esposa. E ele agora trabalha por 40 anos para o sogro, apacentando rebanhos. Aqui acontece algo tremendo e maravilhoso. Eu me encho de gozo quando eu falo sobre isso. Quando agora Moisés estava apacentando o rebanho, já há 40 anos. Ou seja, parecia que os sonhos tinham acabado, parecia que os sonhos tinham morrido, e que Deus esqueceu Moisés lá no deserto cuidando de ovelhas. Moisés, olha para ti, Moisés. Tu foi lançado nas águas, Deus salvou a tua vida. Talvez tu tinha uma promessa promissora de ser um dos maiores pregadores. Talvez tu tinha uma promessa promissora de ser um dos maiores cantores. Mas cadê você? Tá lá no mato, tá lá no deserto cuidando de ovelhas. Ai, Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não lembra mais a promessa que Ele me fez. Eu acho que o tempo passou para mim. Já faz 40 anos que eu estou aqui e Deus não se lembra mais de mim. Mas eu vim te dizer aqui esta noite que é para você olhar para o lado, porque tem a sarça ardente nesta noite aqui. E essa sarça simboliza Jesus. Vai, Moisés, apacentando o rebanho. E uma coisa chama a atenção de Moisés. Ele olha para o lado e ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés olha para aquela sarça e a sarça queimava e a sarça ardia, mas ela não se consumia. E aquele negócio chamou a atenção de Moisés. E Moisés começou a dar um passo atrás de outro passo. E quando ele estava chegando perto da sarça, uma voz bradou do céu: Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias, porque aqui é terra santa. Deixa eu lhe explicar para você da glória. Moisés estava usando uma sandália do Egito. A sandália do Egito era feita com couro, provavelmente de crocodilo ou de bode. Essa sandália durava mais de 80 anos no deserto e suportando calor e sol. E outra coisa que chama a atenção é que essa sandália tinha em cima dela um símbolo do Deus Sol. Aí quando Moisés foi se aproximando com a sandalinha para entrar na presença de Deus, aí Deus disse: pode tirar a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. Escuta aqui esta noite. A sandália significa que você depende do Egito. A sandália significa que você vai depender daquela sandalinha para poder caminhar no deserto, para não queimar os pezinhos. Mas Deus manda te dizer que você não depende mais do Egito para caminhar. Você depende de Deus para caminhar. Tira as sandálias do pé, a sandália do pecado, a sandália da fofoca, da mentira, de querer matar o irmão, a sandália que não agrada a Deus, pastor. Essa sandália tira do teu pé. O Egito não cabe mais em você. Você não cabe mais no Egito. O seu lugar é no deserto com Deus. Eu aprendi, Dilson, que é no deserto que o homem tem suas experiências com Deus. Que é no deserto que o homem aprende a passar sua experiência com Deus. Deixa eu correr a história. E agora Deus fala com Moisés: olha, Moisés, eu preciso de um homem para libertar meu povo. O meu povo está clamando a mim, o meu povo pede socorro, vai lá libertar. Aí Moisés vai dizer: ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não sei mais falar. Aí Deus vai dizer para ele: Moisés, escute uma coisa aqui. Aonde quer que eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar tu falar, tu falarás. Mas, Senhor, quando eu chegar lá, eles vão perguntar: de
desse jeito. E quem te mandou aqui? Aí o que eu vou falar? Aí Deus diz para ele, Moisés, fala assim, ó. Eu sou o que sou, me enviou a vós. Deixa eu traduzir para você. Eu sou o que sou, vem da tradução hebraica que significa Iavé. Deus Iavé significa o Deus que faz ação. Que Deus é esse? É o Deus que manda, é o Deus que tira, é o Deus que coloca, é o Deus que bota, é o Deus que faz, é o Deus que não faz, é o Deus que manda e faz, o homem tem que obedecer. É o Deus Iavé. Era Deus querendo dizer para Moisés, eu sou o Deus de toda ação. Se eu mandei tu ir, tu vai. Se eu mandei tu falar, tu fala. Não é para temer, não é para temer, não é para temer. Se Deus mandou você ir, é que essa noite vai, porque Deus está mandando. Vai, Moisés. Moisés chega lá no Egito. E agora eu vou correr essa história porque o horário já está terminando. Olha só, Moisés chega no Egito. Chegando no Egito, Moisés, a Bíblia vai dizer que você conhece a história. A Bíblia vai dizer agora que acontecem as pragas. E agora Deus toca no coração de Faraó para soltar o povo. Quando Deus toca no coração de Faraó para soltar o povo, acontece uma coisa maravilhosa. Porque Deus tocando no coração de Faraó, agora Faraó vai querer libertar o povo. Só que Deus ia libertar o povo pela madrugada. E na madrugada, meu querido irmão, como as irmãs em Israel, elas são muito hospitaleiras, elas queriam preparar pães para não morrer de fome no deserto. Elas queriam levar comida para não morrer de fome no deserto. Aí agora, elas queriam preparar o pãozinho que elas aprenderam a fazer no Egito. Sendo que a cultura antiga delas, elas faziam pão sem fermento. Por quê? Porque os pães sem fermento não alteravam a massa genética do pão. Aí agora elas aprenderam no Egito a fazer um pãozinho novo. Um pãozinho com fermento, que ele enche, ele fica mais bonitinho, ele fica mais cheinho. E é um pão mais gostosinho. E elas aprenderam a fazer esse pão no Egito. Aí agora Deus diz assim, olha, eu vou tirar vocês lá do Egito. Só que as coisas do Egito vão ficar no Egito. Para a terra de Canaã, vocês só vão ir com as minhas coisas. Para a terra de Canaã, vocês só vão ir com a cultura antiga. Ou seja, eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele, ó, o fermento altera a massa genética do pão. Escute, o fermento na Bíblia simboliza malícia. O fermento na Bíblia simboliza pecado. Era Deus dizendo para o povo de Israel, vai ficar pecado no Egito, vai ficar malícia no Egito, e vai sair aqui do Egito puro para a terra de Canaã. Eu quero pão sem fermento. Pão com fermento para mim não presta. Pão com fermento para mim não serve. Talvez o pão com fermento parece mais bonito, talvez o pão com fermento parece mais gostoso, mas é Deus dizendo, o brilho do homem sou eu, a glória do homem sou eu, sem ele não é nada. Aleluia. Vai para o terra, povo, vai para o deserto. O povo está no deserto, caminhando no deserto, e o povo está marchando. Chegando agora o povo, o rei de Israel agora voltando sua cabeça. Olha, o que eu fiz? Quem vai trabalhar para mim agora? Quem vai cavar agora para mim? Quem vai cortar pedra para mim agora? Se eu liberei aquele povo, eu estou fazendo besteira, eu vou atrás deles. E a Bíblia vai dizer que agora que Faraó pega os seus melhores carros, os seus melhores homens, vai atrás do povo. Aquele batalhão atrás do povo. E o povo agora consegue sentir a terra tremer. E eles começaram a caminhar rápido. E eles chegaram na beira do rio, do mar. Quando eles chegaram de frente ao mar, que eles olharam para o lado, não tinha saída. E aí eles olharam para trás e lá vinha o exército de Faraó. Aí o povo começou a murmurar: ah, Moisés, tu nos trouxe lá do Egito para morrer aqui. Pelo menos lá no Egito nós tinha caixão. Aqui nosso corpo vai ficar jogado aí na terra. Ah, Moisés, é isso que tu tem preparado para nós? Aí Moisés se desespera também e começa: ah, Deus, por que tu fez isso, pai? Eu estava tão bem lá com meu sogro. Eu estava trabalhando lá com meu sogro, 40 anos já. Eu estava tão bem, não precisava disso, pai. Olha, eu vou morrer aqui agora. E eu trouxe todo esse povo junto comigo. Aí Deus olha para ele: o que tu
tu tem na tua mão, Moisés? Aliás, Senhor, eu tenho uma vara. Então toca com a vara nas águas, Moisés, porque eu vou fazer um milagre. Você ainda não entendeu. O Mar Vermelho, ele tem 18 quilômetros de extensão. Quem olha desse lado não enxerga o outro lado. O ser humano tem esse problema. Como ele não enxerga o outro lado da moeda, ele não acredita. Mas a Bíblia diz que veio o vento do ocidente. O ocidente não era o lado que eles estavam. O ocidente era o outro lado. Eu vim aqui te dizer um recado. A tua vitória vem do outro lado. A tua vitória está do outro lado. Acredita, acredita, acredita. A tua vitória está do outro lado. Palavra séria, palavra séria. Levanta a tua mão que eu vim liberar a palavra profética para a tua vida. Você não vai morrer no deserto. O teu Deus é um Deus de milagres. A tua vitória está do outro lado. O mar não vai te submergir. A tua vitória está do outro lado. Palavra séria, palavra séria, palavra séria, Bassai. Palavra séria da Gassá. Talvez esse deserto você tenha chegado aos trancos e barrancos, apanhando, caindo, levantando, mas você não vai morrer no deserto. Vai agora! E o que me chama a atenção agora, pastor, é que essa história é interessante, é maravilhosa. Olha só, aqui está sendo gravado, mas a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar você para que você entenda e possa dar glória. Diz a Bíblia que o mar se abriu do outro lado. Quando aquele mar se abre a 18 quilômetros, Gilson. Quem tem força e quem é jovem como eu, como Gilson, quem é da idade do pastor, jovem também forte, quando o mar se abriu, irmão, 18 quilômetros, eles passaram assim, ó, correndo. Vamos correr porque o exército está vindo aí atrás, vamos correr. Mas temos força. Eles passaram 18 quilômetros correndo. Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas diz a Bíblia que tinha velhos no meio do povo. E existia uma mulher chamada Miriam. Eu calculo pela Bíblia, eu calculei que Miriam tinha 91 anos. Porque ela saiu com 85 lá do Egito, então até 15 no deserto. Aí agora ela tinha 91 anos. Miriam não tinha mais força como o jovem tinha. Miriam não podia correr como os jovens podiam. Mas quando o mar se abriu, a primeira coisa que os jovens fizeram foi sair correndo com medo do exército. Mas Miriam, o mar se abriu, ela ia passinho por passinho. Sabe por quê? Porque ela acreditava que o exército que estava atrás não ia alcançar ela. Ela acreditava na promessa de Deus. Ela estava dizendo, eu posso passar passinho por passinho, mas eu acredito que o exército que vem atrás de mim, ele não vai me pegar não, porque eu acredito na promessa. Eu vim te dizer aqui, não importa o tempo que você leva para passar o mar, mas você vai passar, porque o exército do Egito, ele não vai te alcançar. O teu Deus, ele fechará as águas sobre os egípcios, e do outro lado você vai cantar. Você vai cantar. Diz a Bíblia que não foi jovem que cantou, não foi adulto que cantou, não foi criança que cantou, porque eles passaram correndo. E quem passa correndo quando chega do outro lado cansa, passa com a língua de fora. Mas Miriam chegou devagarzinho, e a primeira coisa que ela fez do outro lado foi gritar, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Eu acredito na promessa, eu acredito na promessa, eu acredito na promessa. Acredite na promessa do Senhor na tua vida aqui esta noite. Acredite na promessa do Senhor. Se foi o Senhor que prometeu, pode passar os céus e a terra, mas as palavras deles não vão de passar. É Deus, isso. Passa esse povo. Vai embora este povo. E tudo é porque acreditam na promessa. E tudo é porque confiam na promessa. Em Israel até hoje, ou antigamente, o povo acreditava que o seu Deus só agia na sua terra. Ou seja, Deus, ele é o Deus de Israel. Então ele só agia na Palestina. Na Síria ele não ia agir. Ele só agia em Israel. Ou seja, lá na Assíria ele não ia agir, porque não era a sua terra. Quando os guerreiros iam batalhar, eles pegavam um pouco da terra do seu país e colocavam no seu bolso, porque eles acreditavam que levando um pouquinho de terra no seu bolso, do seu país, o seu Deus ia agir na batalha. Eu encontro isso biblicamente em Ezequiel. Quando Ezequiel era sumo sacerdote, ainda não levado cativo para a Babilônia, Ezequiel estava tudo bem em Israel. Mas agora, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, a Bíblia diz agora que entra um desespero em Ezequiel,
Porque Ezequiel estava assentado, não assentado fisicamente, mas assentado espiritualmente. Como Deus fala com ele: filho do homem, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Deus estava dizendo para ele: homem, tenha coragem, te anima. Porque Ezequiel estava triste. Porque Ezequiel estava na Babilônia e Ezequiel pensava: pronto, o meu Deus, ele é o Deus somente de Israel. Ele não vai agir aqui na Babilônia. Nós vamos passar a vida toda aqui. Nós vamos apodrecer na Babilônia, no cativeiro. E daqui nós vamos sair, nós vamos morrer aqui. O nosso Deus não vai agir nesse lugar. Aí a Bíblia diz que Deus vai abrir os céus e vai mostrar a sua glória para Ezequiel. Aí Ezequiel está sentado e a Bíblia diz agora que Deus mostra a sua glória para Ezequiel. E que glória é essa? Aí Ezequiel olha para os céus e ele vê agora rodas. Ele vê agora uma carruagem com rodas interligadas uma na outra. O que isso significa? Sabe o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel? Ezequiel, eu sou o Deus que age em qualquer lugar. Eu sou o Deus que manda em qualquer lugar. Eu sou o Deus que vai para onde eu quero, que faço o que eu quero, que falo o que eu quero, que mando o que eu quero. Tem pessoas que estão pensando que vai morrer no cativeiro porque o seu Deus se esqueceu. Eu vim aqui lhe dizer que o teu Deus, Ele é o Deus que opera ainda no cativeiro. Ele é o Deus que opera fora do cativeiro. Deus não escolhe momento para abençoar o crente. Deus não escolhe momento para livrar o crente. O momento que Deus quer livrar o crente é quando ele começa a clamar. Deus só começa a tentar quando o crente começa a clamar. Existe um problema muito grande hoje. O povo só sabe clamar quando é para pedir para Deus. Só sabem gritar quando é para pedir para Deus. Deus, Ele é um Deus que Ele ouve. Escuta, que Ele escuta e que Ele ouve. Há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Deus, Ele ouve pelo ouvido, mas Ele escuta pelo seu nariz. Como assim, Davi? Quando você começa a clamar, a Bíblia diz que Deus se inclina. Em Isaías, quando Deus se inclina, não é atentamente para ouvir com o ouvido, mas atentamente para ouvir com a sua narina. Porque a oração do crente não sai como um grito que sobe lá no alto e se estandaleza no céu. Não sai como um grito. A oração do crente sai como um incenso suave que chega na narina de Deus. Aí Deus vai cheirando aquele incenso. Aí Deus vai dizendo: olha, isso aí é adoração lá de baixo. Que cheiro gostoso. Essa adoração é verdadeira. Eu estou sentindo o cheiro dela. Eu estou sentindo o gosto dela. Ela é pura de verdade. Ela é pura de verdade. Você tem adoração desta noite lá pro seu Deus. Você tem adoração. Faça ele sentir o cheiro da sua adoração. Faça ele sentir o gosto da sua adoração. Eu vou encerrar. Diz a Bíblia que Deus dá a Moisés agora, mais à frente da história, Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Mais à frente da história, a Bíblia vai dizer que agora foi formado o tabernáculo. Formando o tabernáculo, vai se formar agora a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança continha as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná que caiu no deserto. Dentro da Arca da Aliança, essa que simbolizava a presença de Deus. Mas escute, eu vou encerrar. Mas nisso tudo acontecia porque dentro do tabernáculo existia o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde ficava o incenso da adoração. Ali depois, no outro pátio, havia o santo. No santo ficava os pães do holocausto. Ficava ali também o altar do incenso. E do outro lado fora ficava o pátio, aonde ficavam os congregados. Escute, o sacerdote, diz a Bíblia, que ele pegava, amarrava um sino em sua cintura e ele entrava até o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Presença. Se ele estivesse em pecado, ele pararia de balançar os sinos e ele com certeza morreria. E como ninguém pode entrar no Santo dos Santos, eles puxavam o sacerdote com uma corda. Por isso que tinha uma corda amarrada em sua cintura. Então a
agora, se o sacerdote entra no Santo dos Santos se balançando e ainda dá para se ouvir o barulho dos sinos, é sinal que ele está em santidade e não está em pecado. Então Deus falava com ele e agora ele passava o recado para o povo. Só que a Bíblia vai ser maravilhosa e vai nos dizer que agora o sacerdote, quando ele ia chamar a atenção de Deus, ele chegava no Santo dos Santos e ele pegava aquele incenso em sua mão e ele começava desse jeito, balançar o incenso para lá e para cá. Quanto mais ele balançava, mais a fumaça subia. Diz a história, diz a Bíblia, que o sacerdote só parava de balançar o incenso enquanto ele não enxergasse mais a ponta do seu nariz. Sabe o que isso significa? Significa que dentro do Santo dos Santos, que dentro da presença de Deus, o homem tem que desaparecer e que só quem tem que aparecer é Deus. Ou seja, Deus só respondia quando o altar inteiro, quando o Santo dos Santos inteiro estava tomado pelo incenso. Se você quer que Deus responda a você, comece a balançar o incenso aqui esta noite. Esse incenso é glória, esse incenso é glória. Balança, 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 balança o teu incenso. Alamanarabaceia, madarabagaceias, alabaceia, madarabacai. Você está querendo chegar na presença de Deus, mas para chegar na presença dele tem que balançar o incenso. Tem que descer, tem que balançar o incenso. Wilson, quando aquela mulher que chamou Eliseu, ela disse verdadeiramente ele é um homem de Deus. Façamos um quarto para ele em nossa casa, deixamos ele dormir, botamos uma cama, fizemos isso, fizemos aquilo, trataram muito bem de Eliseu. Mas a Bíblia diz que Eliseu passava toda vez por ali e ela via pelas atitudes que ele era homem de Deus. Só que o interessante, eu posso comparar isso com a vida do ser humano, com a vida do crente. Quando você ainda estava pela rua e ninguém lhe conhecia, e ninguém chamava pelo seu nome, ou seu nome ainda não estava em cartaz, ou seu nome ainda não estava na internet, ou seu nome ainda não estava em outro lugar, ou você ainda não era um cantor conhecido, ou você ainda não era um pregador conhecido. Ah, meu Deus do céu, quando o crente está no primeiro amor, é muito bom, ele ora, ele jejua, ele se consagra, ele busca, ele desce a casa do oleiro. Mas quando Deus começa a exaltar o homem, a primeira coisa que ele faz é virar as costas para Deus. Sabe o que Deus quis fazer com Eliseu? Traduzindo, Deus disse para Eliseu: Eliseu, eu vou te exaltar. Aí a mulher agora vai fazer um quarto para Eliseu. Ela coloca uma cama, ela coloca tudo lá. Mas uma coisa que a Bíblia diz que ela não colocou no quarto foi o armário. O que o senhor guarda no armário, pastor? No armário eu guardo pão, no armário eu guardo comida. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Eliseu? Eliseu, eu te honrei, eu te coloquei lá em cima, eu te coloquei no quarto do alto. Mas você vai se lembrar que quando você estiver lá em cima da exaltação, o pão só existe lá embaixo no armário. Você vai ter que abrir a porta e vai ter que descer, e vai ter que descer para buscar o pão. O pão está lá embaixo, a comida está lá embaixo. Te coloca de pé, orar, Jesus manda parar. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus, porque você se esqueceu que o pão está lá embaixo, que a comida está lá embaixo. Eu te convido esta noite, vamos descer. Tem pão na cozinha, tem água na cozinha. O pão é Cristo, a água é Cristo. Alabraçaria, madarabadagaceia. Glória a Deus. Ela mandarabagaçaria, madagaçaria, badagarabaceia, bagaço. Como Cristo é o centro de toda a Bíblia, em Gênesis Jesus vai ser aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Em Êxodo Jesus vai ser a cobra que Moisés levantava no deserto, que o povo olhava para ela e era curado. Em Êxodo também Jesus vai ser aquela fonte de água viva que mata a sede do povo. Em Levítico Jesus é o verdadeiro juiz. Em Deuteronômio ele é a própria lei. E agora Jesus em Apocalipse, para encerrar, ele vai ser aquele que vai vir buscar a sua igreja. Mas ele vai vir buscar aqueles que entenderam a visão de olhar para Cristo. Para me encerrar, que visão é essa de olhar para Cristo? Eu sempre falo isso nas minhas mensagens porque é maravilhoso. Apocalipse capítulo número 1, versículo número 9, diz a Bíblia que João fala assim: pois eu, João, irmão de vocês, estava exilado na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Quando eu olhei para trás, eu vi um ser atrás de mim. Quando ele se vira e ele começa a descrever esse ser,
e os seus cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e na sua cintura ele tinha o cinturão, e os seus pés, peraí, você não entendeu, ele começa detalhando Jesus de cima. Ele olha para Jesus e diz: olha, os seus cabelos eram brancos como a lã, na sua testa ele tinha 7 estrelas simbolizando a autoridade de Davi, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, ele tinha no seu peito um peitoral maravilhoso, ele tinha um cinturão de ouro, e os seus pés eram como bases de bronze. Você não entendeu? Quem conhece Jesus começa olhando para ele assim, mas termina aos seus pés. Quem conhece Jesus começa olhando para a cabeça dele, mas termina aos pés dele. Quem conhece Jesus tem coragem de permanecer de joelho, tem coragem de ficar de joelho. Aí João fala: e eu caí como morto aos seus pés. E ele pegou na minha mão e disse: põe-te em pé, filho do homem, porque eu sou aquele que estive morto, mas revivi. Eu venho cheio da morte em minhas mãos. Eu te convido a passar aqui na frente. Se você ainda não teve um encontro com esse Deus, eu te convido a aceitar Jesus aqui esta noite. Se tiver alguma pessoa no nosso meio que não é crente, se o grupo tem um hino, pode preparar um hino. Eu sinto nesta noite 21 anos desse desafio, e os irmãos que vêm cooperar, pastor, o senhor falou, pastor, que excomungaram da cidade e colocaram o desafio aqui no meio do campo. Mas sabe, pastor, isso não é para mim momento de exclusão, isso para mim não é motivo de exclusão. Eu fico até feliz mesmo que excluam para o meio do campo. Sabe por quê? Porque os bons só estão no meio do campo. Davizinho estava onde? Davi não estava junto dos seus irmãos, ele estava lá no campo. Sabe por quê? É no campo que o homem aprende a dar valor com Deus. É quando ele está sozinho na solidão, é que ele aprende a dar valor a Deus. Deus quer aqueles que se separam. Consagrar em hebraico significa kadash. Kadash significa tornar santo, se separar, se distinguir. Deus quer aqueles que rejeitem este mundo, que digam não ao pecado, que digam não a este mundo. Se eles quiserem se vender, que se vendam, mas nós vamos permanecer na palavra. Séria, Maragaçai, pode cantar, pode cantar, pode cantar. Eu convido você a passar aqui na frente essa noite. Eu vou orar por você. Alama séria, Maragaçai, Maragaçai. Tem um altar, tem um incenso aqui esta noite. Dá a mão pro teu irmão aí. É 21 anos do desafio. Mas é esses 21 anos que Deus quer marcar aqui essa noite. Começa a entregar teu incenso. Vai, 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 vai. Começa na glória, começa na glória. Começa na glória, começa a entregar teu incenso. Entrega teu incenso, entrega, 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 entrega. Para o povo de Israel passar, do outro lado, os pés justos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar, ele não poderá atravessar. Chame este homem com fé, só ele abriu o mar.
encerrar aqui essa noite. Alabassaria, badarabagassara, badarabaceia. Arabadagassara, madagaceria, balabassuria, madagai. Alabassaria, madagaceria, barabadadabasai. Alabassaria, madagassai. Olabracanto, rabadeia, séria, madarabasai. Tem pessoas aqui esta noite. O Espírito Santo entrega agora a você em nome de Jesus. Receba restauração no teu ministério. Receba restauração na tua casa, na tua vida, na tua vida, na tua vida em nome de Jesus. Seja restaurado pelo poder da palavra. Alabaceia, badaramanaceia, badagaceia. Alabaceia. Alabraçaria, badaramaceia, badagaceia, marabagas. Alabraçara, badagaceia. Alamassara, badarabassura, badagaceia. Deixa agora tomar aqui essa noite. Deixa agora tomar aqui esta noite. Mas cante comigo, cante. Eu sinto que o Espírito de Deus vai tomar aqui esta noite. Eu sinto que o Espírito vai tomar, vai. Mas é sedento, é sedento, é sedento. É sedento, é sedento. É sedento, é sedento. É sedento, é sedento, é sedento. É sedento pela palavra, é sedento por Jesus. Cante, menos de mim, fala. Menos de mim, Senhor, e menos. Menos de mim, Jesus, e menos. Deus está pegando aqui essa noite. Peça, Senhor, mais é ti, Senhor. Fale. Diga a Ele mais é ti, Senhor. Diga. Deixa Deus usar aqui essa noite, vai. Profetiza mesmo, dá lugar mesmo. Aqui é a casa do meu Pai. Aqui não tem cerimônia, vai. Em nome de Jesus, seja cheio. Deixa Deus tomar, vai. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me consagra com a sua glória. Em nome de Jesus, cheio de amor, infinita humildade, servo todo. Arabadarabaceia, badagaceia, badaramaceia. Pega na mão dele. Eu vou orar por você aqui esta noite. Mas é noite de cruzeiro, é noite de alegria, é noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo, é noite de renovo.
você. Deus, aonde estiver, Pai, uma pessoa, Deus, aonde estiver um crente com o coração sedento, com o coração faminto de descer a tua casa, com o coração faminto de descer, Pai, buscar a tua palavra, eu te peço, meu Deus, que aonde tiver algum crente com os olhos fechados, entronizados direto na tua glória, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor possa despejar uma carga de poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe. Com a sua glória, todo seu povo, ilumina a humildade, servo de Deus, com a sua glória, e todo seu